Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos esta lição, importante lição no livro de Gênesis, que fala sobre a queda do homem. E sobre o seguinte tema: que reflexos ou impactos a queda do homem no Éden trouxe ao ser humano e ao cosmos, à natureza, de um modo geral? Muito bem. Diríamos logo de cara o seguinte: primeiro, número entrando direto ao ponto, a concupiscência da carne despertou no homem e implantou no ser humano, no homem, portanto, a concupiscência da carne. Veja o que diz Gênesis 3,6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Primeiro, ela viu, concupiscência dos olhos, viu que era boa para dar para comer. Segundo, despertou o paladar, concupiscência da carne, despertou a visão, concupiscência dos olhos, e despertou o entendimento, quer dizer, a soberba da vida, a autossuficiência. Não é? Segundo, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. Não é? Despertou na mulher, logicamente no ser humano, a concupiscência dos olhos. Terceiro, despertou a soberba da vida. Primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Terceiro, a concupiscência da vida. Gênesis 3,6 diz: tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e comeu com ela. Despertou a soberba da vida, ou seja, eles se tornaram autossuficientes, tá? Independentes de Deus, já que até ali eles eram dependentes de Deus. Número 2, perderam a pureza e a inocência e passaram a ser seres conscientes do mal. Número 2, perderam a pureza e a inocência e passaram a ser conscientes do mal. Saíram da dispensação da inocência, por conta própria, e entraram na dispensação da consciência, na qual o homem decide o seu caminho. Estavam nus e não se envergonhavam, inocência total. A partir daí perceberam, ao comerem do fruto proibido, do fruto que se ordenou que não se comesse, a árvore da ciência do bem e do mal, e os olhos de ambos foram abertos. Então, migraram de um estado de dependência total de Deus e de pureza para um estado de independência de Deus e de consciência do bem e do mal. Entraram por conta própria e lançaram toda a humanidade nisso. Então, olha o que Gênesis 3,7 diz. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Terceiro, ou número 3, se preferir, perda da comunhão e medo da presença de Deus. Outra consequência ou reflexo da queda. Perda da comunhão e medo da presença de Deus. Insegurança. Tá? Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mas em Gênesis 3,10 diz que eles ouviram a voz de Deus, a voz do Senhor Deus, que soava no jardim, e se esconderam. Não é? Gênesis 3,10 diz: e respondeu: ouvi a voz do Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso é insegurança. Não é? Eles não tinham esse sentimento, mas com o pecado isso entrou neles. Quarto, e entrou também todo ser humano, né? Porque eles são os pais, a matriz de toda a criação, de todos os seres humanos. Tá? Quarto, destruição e abalo da estrutura do lar. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, isto foi algo muito grave que aconteceu. Por quê? Porque Adão, nesse momento, ele se queixa a Deus contra a mulher. Até então ele não tinha feito isso. Então, essa situação quebrou a harmonia do lar. E é daí que advém todos os problemas dos lares. Quinto, fuga e falta de sinceridade e integridade. Fuga e falta de sinceridade e integridade. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi.
O que isso quer dizer? Então disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ambos aqui estão fugindo do problema e não encarando com integridade, porque poderiam assumir que o erro foi deles, mas eles não fizeram isso. Um jogou a culpa no outro, um jogou a culpa na mulher, a outra jogou a culpa na serpente e demonstraram fuga e falta de integridade. Fugiram do problema e demonstraram falta de integridade para assumir a culpa pessoal. Número 6, ou sexto, anúncio do pronto evangelho, ou seja, pronto quer dizer do primeiro evangelho. Anúncio do primeiro evangelho. Essa situação de queda do homem fez com que Deus fizesse uma avant-première daquilo que já estava preparado desde a eternidade passada. E Cristo, o Cordeiro que foi morto, conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, esta salvação estava preparada antes mesmo do ser humano ser criado. Deus não foi pego de surpresa. Eu vi uma pessoa muito importante, né, no contexto evangélico, e essa pessoa dizer que Deus tinha um plano B. Deus não tem plano B, senhores. Deus tem um plano perfeito, não precisa de alteração. O plano de Deus é perfeito. Deus já tinha tudo preparado para a salvação do ser humano. Não é? Não existe plano B. Número 7. Multiplicação das dores e sofrimentos na gravidez. Até então, podemos imaginar que a mulher estando grávida poderia ter algum problema, alguma dificuldade, algum incômodo, mas o texto diz que Deus falou para a mulher que, em razão do seu ato de desobediência, ele estaria multiplicando grandemente a tua dor, ou seja, da mulher, e a tua concepção, e com dor dará luz a filhos. E também sujeitou a mulher ao domínio do marido. Evidentemente que essa é uma palavra que não é nada simpática, não é, às irmãs e ao pensamento de hoje. Mas a Bíblia continua sendo a Bíblia. Não significa de forma alguma que a mulher sujeitar no sentido de ser escrava, mas no Novo Testamento há uma explicação mais ampliada sobre isso, lá no livro de Efésios 5, 22 em diante. 8º, a terra tornou-se amaldiçoada, trazendo e passando a ter em seu eixo, ou seja, a influência do pecado e, consequentemente, a morte. O pecado mudou o eixo da criação. Não é? O pecado trouxe a maldição, trouxe a morte e as impressões digitais de Satanás para a criação de Deus. Por isso que o Senhor disse a Adão, e ao casal, logicamente, maldita é a terra por tua causa, por causa de ti, não é por causa de mim, é maldita por sua causa. Com dor comerás e dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Senhores, Deus não é culpado do que está acontecendo aí dessa pandemia. Cada um de nós deve olhar para si e saber que o homem, o ser humano, é culpado dessa pandemia, como de todas as outras. Lembre-se disso aqui, ó. Maldita é a terra por nossa causa, por causa de nossos primeiros pais. Maldita é a terra por causa dos assassinatos, dos abortos, dos crimes, das blasfêmias do homem contra Deus. E Deus exige de nós muito menos do que a nossa iniquidade exige. 9. A morte entrou no mundo e passou a todos os homens como consequência e reflexo da queda. Genética e espiritualmente falando. A morte entrou no mundo e passou a todos os homens, genética e espiritualmente falando. O indivíduo já nasce com a sentença de morte. O corpo humano é mortal. Ele tem que ser vacinado nos primeiros dias com aquelas vacinas iniciais para que ele ultrapasse aquela fase inicial, senão ele morre. E aí a vida toda é debaixo de cuidados, em alguns momentos de intervenções médicas, senão o indivíduo vem a morrer. Que vai morrer, vai, mas vem a morrer mais cedo do que o que se espera, do que o que é convencional. Olha o que está escrito: até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. A morte entrou no mundo. Em Romanos 5,12 diz o seguinte: visto que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, logo a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado de Adão, de um homem só, fez com que a morte entrasse no mundo. Mas como todos os homens também pecaram, a morte se estabeleceu. A morte entrou no mundo pelo pecado de Adão, é o que está em Romanos 5,12. Tá? Romanos 5,12 diz assim, apenas para ratificar, diz assim:
Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, ou seja, a natureza de Satanás, o pecado é a natureza do diabo. E pelo pecado, a morte, ou seja, o pecado trouxe consigo a morte. Não é? A sentença divina contra o pecado é a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por isso que todas as pessoas que vivem e que viveram, as que viveram já morreram, e as que vivem, todas irão morrer um dia, de uma forma ou de outra. Todas irão morrer. Só não irão morrer aqueles que serão arrebatados no dia que Jesus voltar. Esses serão transformados imediatamente, logo após o soar da trombeta. Após a ressurreição dos mortos, é claro. E décimo, aparecimento e produção espontânea de espinhos, cardos, ferocidade e atividade predatória entre os animais, desastres naturais e tragédias, ódio e desarmonia, como consequência da palavra que Deus disse ao homem: porquanto destes ouvido à mulher, e não me obedecestes, maldita é a terra por tua causa, Adão. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos, ou seja, dor. Espinho significa dor, espezinhamento, dificuldade, oposição, choro, lágrimas, agruras, sofrimento, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ele comia do Éden as frutas mais deliciosas que nenhum mortal provou, e agora ele vai comer da erva do campo. Claro? Meus amigos e meus irmãos, tentamos aqui elencar algumas consequências da queda do homem, do ser humano. Esperamos ter contribuído para a edificação de cada irmão e de cada irmã nesta manhã, nessa escola dominical abençoada. Que Deus em Cristo abençoe, guarde e preserve a todos em sua graça e em seu santo amor. Amém.